Imagine ser contratado pelo governo para trabalhar em um dos locais mais secretos do mundo, com acesso a tecnologias tão avançadas que parecem sair direto de filmes de ficção científica. Esta é a história de Bob Lazar, o homem que alegou ter trabalhado com naves alienígenas na famosa Área 51. Em 1889, Lazar surgiu no cenário público com uma revelação chocante. O governo dos Estados Unidos estava não só em posse de objetos voadores não identificados, como também tentava descobrir seus segredos. A partir dessa revelação, Bob Lazar tornou-se uma figura central nas discussões sobre OVNIs e teorias de conspiração, dividindo opiniões até os dias de hoje. Segundo Bob Lazar, ele foi contratado para trabalhar em um local ultra-secreto chamado S4, que estaria localizado ao sul da Área 51, no deserto de Nevada. A instalação era acessível apenas para poucos e funcionava como uma base de operações secretas para o estudo de tecnologia alienígena. Ele descreve o local como altamente restrito, com segurança máxima, e uma série de hangares subterrâneos onde naves extraterrestres estavam armazenadas. O objetivo de Lazar? Estudar a tecnologia dessas naves para tentar decifrar como elas funcionavam. Desde o primeiro contato, ele sabia que estava lidando com algo que ultrapassava qualquer coisa que a humanidade já havia criado. Durante seu tempo na S4, Lazar foi encarregado de uma tarefa desafiadora: a engenharia reversa de uma nave alienígena. Ele detalha a primeira vez que viu uma dessas naves, descrevendo-a como uma estrutura incomum, sem as partes mecânicas tradicionais que conhecemos. A sensação de estar diante de algo tão avançado e desconhecido era surreal. Lazar explicou que seu foco principal era entender o funcionamento do sistema de propulsão da nave, que não usava combustível convencional. Ao invés disso, a nave possuía um reator que, segundo ele, operava com um elemento exótico e raríssimo, conhecido como Elemento 115. Para Lazar, isso era apenas o começo de uma jornada que mudaria sua vida para sempre. Uma das afirmações mais impressionantes de Lazar diz respeito à propulsão da nave. Ele revelou que a tecnologia utilizada permitia à nave flutuar e se mover, de maneira que desafiava as leis da física como as conhecemos. Ao invés de um motor a jato ou qualquer forma de propulsão convencional, a nave utilizava o elemento 115 para criar uma força antigravitacional. Lazar descreveu como essa tecnologia poderia permitir que a nave se deslocasse instantaneamente, mudando de direção e velocidade com uma facilidade impressionante. Essa descrição se alinha a conceitos que até então eram considerados ficção científica, mas para Lazar estava se tornando uma realidade palpável em seu trabalho diário. Durante sua experiência em C4, Lazar teve acesso a documentos que revelavam informações sobre a origem extraterrestre das naves que estava estudando. Ele afirmou ter lido relatórios que mencionavam seres cinzentos, que são frequentemente associados a teorias sobre vida alienígena. Esses documentos, segundo Lazar, confirmavam que o governo tinha conhecimento e até mesmo interação com civilizações extraterrestres. Ele ficou chocado ao perceber que essas informações estavam sendo mantidas em segredo, e isso intensificou seu desejo de compartilhar o que sabia. Para Lazar, a compreensão dessas naves e suas origens poderia mudar tudo o que sabemos sobre a vida no universo. Com o peso da verdade em suas costas, Lazar começou a sentir que sua segurança estava em risco. Ele percebeu que estava sendo monitorado, com carros estranhos seguindo-o e telefonemas suspeitos.
Em meio a esse ambiente de tensão, Lazar decidiu que a única maneira de se proteger era tornar sua história pública. Ele sentia que, ao expor suas experiências, estaria criando uma camada de proteção ao se colocar sob os holofotes. Assim, em 1989, ele deu uma entrevista explosiva, revelando os segredos da S4 ao mundo. Essa decisão mudaria sua vida para sempre, colocando-o no centro de um furacão de atenção e ceticismo. Ao compartilhar sua história, Lazar rapidamente se tornou uma figura polarizadora. Enquanto muitos ficaram fascinados por suas alegações, outros foram rápidos em desacreditá-lo. O governo negou veementemente suas afirmações e as informações sobre seu passado começaram a ser investigadas. Muitas das credenciais acadêmicas que ele afirmava ter, como sua educação no MIT e Caltech, foram questionadas, com registros desaparecendo misteriosamente. Para os céticos, isso levantou dúvidas sobre sua veracidade. Lazar, no entanto, manteve-se firme em suas declarações, argumentando que a campanha de desinformação poderia ser uma estratégia do governo para desacreditá-lo e esconder a verdade. Anos após as revelações de Lazar, o elemento 115 se tornou um tópico de discussão crescente na comunidade científica. Em 2003, cientistas russos conseguiram sintetizar uma forma desse elemento, mas era extremamente instável e não possuía as propriedades que Lazar descreveu. Essa descoberta reacendeu o interesse em sua história e levantou questões sobre a possibilidade de uma forma estável do elemento existir, conforme afirmado por Lazar. Enquanto alguns cientistas permanecem céticos, outros consideram que a pesquisa sobre o elemento 115 pode, de fato, corroborar as alegações de Lazar sobre tecnologia alienígena. Isso criou um novo debate sobre a credibilidade de suas afirmações e o que realmente sabemos sobre o universo ao nosso redor. A história de Bob Lazar continua a fascinar e dividir opiniões até hoje. Ele nunca buscou fama ou lucro com suas revelações, o que levanta a questão sobre a sinceridade de suas alegações. Se o que Lazar diz for verdade, isso implica que o governo dos Estados Unidos está em posse de tecnologia extraterrestre, algo que mudaria nossa compreensão sobre a vida no universo e nossa própria história. Por outro lado, se tudo for uma invenção, a história de Lazar ainda nos faz refletir sobre os mistérios que habitam o céu acima de nós e a curiosidade humana em busca de respostas. A verdade sobre o que realmente acontece nas sombras da Área 51 e S4 pode nunca ser revelada. Mas a jornada de Lazar nos convida a questionar o que sabemos e o que ainda está por vir. Afinal, quem sabe quais segredos o universo ainda guarda para nós?